Olá, família, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, seus sonhos, seus projetos. Eu tenho certeza que neste vídeo você vai ouvir uma palavra muito esclarecedora. Este vídeo, esta mensagem vai abrir a sua mentalidade. E começando logo com o vídeo, com a palavra sem demora, essa é a pergunta: você gosta de ouvir palavras de autoajuda? Você é apegado com aquelas pessoas, com aqueles famosos que pregam uma palavra de autoajuda? Eles colocam ali um fundo musical muito bonito, tem ali uma retórica ali, tem um jeito de falar que toca a mente, o coração da pessoa. Palavra de autoajuda é que muitas vezes você está fragilizado por algum problema da vida e de repente, quando você ouve esta palavra de autoajuda de pessoas que não é psicólogo, que não é da área da medicina, mas é pessoas que aprenderam a persuadir as outras pessoas e levar para o coração das pessoas que estão ouvindo uma palavra de emoção, uma palavra emotiva. Então, nesse vídeo eu quero falar sobre essas pessoas que estão ficando muito famosas e famoso na internet com palavras de autoajuda que na realidade, na minha concepção, não ajuda a pessoa a nada. E muitas vezes a palavra, ou na maioria das vezes que eles colocam, é como eu pontuei aqui: você em primeiro lugar. E aí eles falam de uma maneira totalmente envolvente, dizendo que você tem que ser em primeiro lugar. E na realidade a Bíblia Sagrada vai nos ensinar que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Outra palavra que eu pontuei aqui, eu pesquisando, eu vi: acredite em você. Estão induzindo a pessoa a acreditar nela mesma. Em algumas situações, eu até concordo com esses pregadores, entre aspas, de autoajuda, que se você não acreditar em você, não espere que alguém vai acreditar em você. Mas primeiro, devemos que acreditar em Cristo. Devemos que entregar a nossa vida para Cristo. Por isso que ele disse: no mundo terão aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, aqui que eu pontuei, a palavra de autoajuda dessas pessoas é assim: acredite em você. Outro também que eu pontuei aqui está dizendo assim: escute isso todos os dias. Escutar o quê? Talvez de repente está fazendo alusão de você escutar o vídeo dele, ver o vídeo dela todos os dias, para trazer uma aparência que isso vai lhe ajudar. Em vez de você escutar palavras de autoajuda de pessoas que só estão se enriquecendo, escute todos os dias a palavra de Deus, leia todos os dias a Bíblia Sagrada, ore todos os dias, fale com o Senhor, porque na realidade só quem pode te ajudar é o Senhor Jesus Cristo. E tem mais outra aqui que eu pontuei: o esforço tem que ser diário. E é realidade, o esforço para você entrar no reino do céu tem que ser diário. Por quê? Porque se esforça que eu te ajudarei, como está na palavra de Deus. Aquele que perseverar até o fim, dar-lhe-ei para ele a coroa da vida. Mas não precisa você ficar agarrado em palavra de autoajuda, porque um dia desse eu vi um vídeo de um rapaz que ele estava viciado
em palavra de autoajuda e também em livros de autoajuda, de maneira que todas as pessoas que falavam nas redes sociais sobre autoajuda, ele viu muitos vídeos e também ele comprou muitos livros, até porque essas pessoas que praticam ou que faz essas palavras de autoajuda, além de eles ganhar o dinheiro pela plataforma do YouTube, eles também escrevem livro de autoajuda. Por incrível que pareça, tem pessoas como essas pessoas de autoajuda, com palavras macias, com fundo musical que aquebranta o seu coração. Não tenho nada contra o fundo musical, até porque nós colocamos o fundo musical aqui para poder fazer a pregação, para que o vídeo fique melhor, fique mais bonito, mas isso não significa que eu quero te convencer, eu quero trazer uma emoção para a tua alma. Não, eu quero pregar o evangelho do jeito que ele é. Observa bem, meu amado irmão, que muitas dessas pessoas saíram de repente do seu emprego, saíram de repente de algum lugar, ou estavam desempregados, encontraram uma maneira, um jeito, uma forma de falar, de pronunciar, encontraram uma técnica de persuadir as pessoas, estão ganhando muito dinheiro, estão trocando de carro de ano em ano, estão com as suas casas, suas mansões, não falta comida na mesa dessa pessoa que pratica essa palavra de autoajuda. Se você vê a roupa que ele veste ou a roupa que ela veste, é roupa caríssima. Se você vê pregadores que pregam a palavra de autoajuda, eu já ouvi dizer que só um cinto de uma pregadora de autoajuda era 5 mil reais. Voltando a falar do rapaz, ele falou que parecia que isso ajuda ele, parecia que os livros que ele comprava de autoajuda, parecia que as mensagens que ele ouvia de autoajuda ia ajudar ele. Acabou que tudo isso que eu acabei de falar com você prejudicou mais ainda a mente e o psicológico desse rapaz. Foi quando ele se voltou verdadeiramente para a palavra de Deus, aí ele começou a ter uma novidade de vida. Preste bem atenção o que está escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 23 até o 26, diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para ser possível enganar até os eleitos. Meu amado irmão, presta bem atenção. No início do vídeo eu falei que esta mensagem era para abrir a sua mente, para você ficar de olho bem aberto, de ouvido atento para que a palavra está dizendo. Observa que está falando que aparecerão falsos cristos e também falsos profetas, com palavras bonitas, com palavras bem colocadas, com português bem falado, com fundo musical bem emocionante, para que você possa de repente ouvir, comprar os livros, comprar o curso dessas pessoas, e na realidade você só está gastando dinheiro, porque a sua vida não vai mudar, como foi o caso do rapaz que eu citei quase ainda agora. Ele gastou dinheiro com muitos livros de autoajuda, ele ouviu muitas pregações de autoajuda, e na realidade nada disso ajudou ele. Meu amado irmão, preste bem atenção, que os falsos profetas já estão por aí pregando heresias, pregando palavras que realmente estão enganando até os eleitos, ou por que não dizer, enganando até os escolhidos. Preste bem atenção que está escrito na palavra de Deus, o próprio Senhor dizendo
ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? É a palavra de Deus. Qual é a verdade? É a lei de Deus. Jesus nunca foi como essas pessoas que hoje são. Jesus não pregava o evangelho de facilidade. Jesus não enganava ninguém como não engana. Jesus não colocava um fundo musical, criava um cenário, criavam uma estrutura para poder enganar o povo. Ele sempre disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz. A palavra do Senhor sempre foi uma palavra de incentivo para a pessoa sair do erro, largar o pecado e andar na verdade, obedecendo à justiça de Deus. Jesus nunca enganou ninguém. Pelo contrário, ele sempre falava algo para incentivar a pessoa a ter uma mudança de vida. Mas o que nós temos visto por aí nos dias de hoje, e algumas pessoas que vai ver este vídeo há de concordar comigo, que tem pessoas que ela vê vídeo de autoajuda, ela gosta daquela pessoa porque ele é uma pessoa bem desenvolvida no falar, é uma pessoa de repente de aparência boa, né? Ou de repente a palavra é uma palavra macia, e aí isso junta com aquela música e acaba que ela não está sendo ajudada. Pelo contrário, ela tem que conhecer verdadeiramente Jesus Cristo para mudar de vida. A Bíblia Sagrada, ela vai dizer que existia uma mulher chamada Maria Madalena. Esta mulher, ela era uma mulher que tinha vários demônios. A vida dela era uma vida de tristeza, de engano e também de outras coisas que ela fazia. Mas diz a Bíblia Sagrada que quando ela encontra-se com Jesus, aquele mal abandona ela e ela vem ter uma nova vida. Você também há de concordar comigo que Jesus foi para uma terra de Gadara, dos Gadarenos, e chegando lá, ao descer do barco, veio um homem possesso de espírito mau, e ali Jesus repreendeu aquele mal. Diz a Bíblia que ali, naquela vida daquele homem, tinha uma legião de espíritos malignos, de maneira que aquele homem vivia nos montes, aquele homem vivia nas cavernas, aquele homem vivia se cortando com pedra, com lança, com pedaço de telha, com caco de vidro. E quando Jesus aparece naquele lugar, diz a Bíblia que era tanto demônio, e ali os próprios demônios pediram para poder sair dele, daquele homem, e ir para os porcos. Diz a Bíblia que era mais de 2.000 porcos que estavam pastando por ali. E entre aquele homem possesso e os porcos, Jesus preferiu salvar aquela vida, não com palavras bonitas, mas com palavras de autoridade, com palavras reais, com palavra real, com palavra que realmente libertasse o cativo ou oprimido. Não era uma palavra para poder massagear o ego do homem que estava endemoniado, era uma palavra para libertar o homem daqueles demônios. Jesus ordenou que saísse os demônios daquele homem e fosse para a manada de porcos, de maneira que os porcos ficaram tão atormentados, atordoados, que eles caíram de espinhadeira abaixo e se afogaram nas águas. Olha, preste muito bem atenção, redobre a sua atenção para isso que eu estou falando, porque tem muitas pessoas caindo nesse encanto ou nesse engodo do maligno. Preste bem atenção o que está escrito aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Este vai
introduzir secretamente heresia destruidora. Meu amado irmão, se você não gosta de ouvir a palavra ou a verdade, então continue ouvindo heresias e pessoas enganando o povo. Mas se você quer ouvir a palavra, então abandone essa prática de autoajuda. Você quer ser ajudado? Você quer ter uma palavra de autoajuda? Então procure alguém da área da medicina, um psiquiatra, um psicólogo, até porque tem pessoas que ela tem a mente tão fechada que ela pensa assim: eu sou crente, não preciso de um psicólogo, não preciso de um psiquiatra. Humanamente falando, a gente precisa, mas em primeiro lugar, precisamos de Jesus Cristo. Você está entendendo, meu amado irmão? Você está entendendo, minha irmã, acerca desta palavra? Pessoas pregando palavra de autoajuda e na realidade não está ajudando a pessoa em nada. Diga-se de passagem que muitas dessas pessoas que pregam ou que têm o livro de autoajuda não tem formação psicológica, não tem formação na realidade da medicina, não tem nenhum tipo de formação, mas estão fazendo isso porque viram que esse caminho é um caminho para se enriquecer. E também diz de passagem que a maioria dessas pessoas não tem uma comunhão com Deus, não tem um temor de Deus, não tem santidade com Deus, andam de qualquer maneira, de qualquer jeito e arrastando uma multidão atrás deles. Presta bem atenção que você tem que ficar bem atento nessas coisas. É bom você ouvir uma palavra de autoajuda realmente de pessoas que têm uma vida com Deus, de pessoas que realmente têm um chamado de Deus, mas a maioria, para não dizer a maioria, ou alguns deles só pensa em ter carro, luxo, dinheiro, fama. Eu me lembro que quando eu comecei no ministério pastoral e auxiliava um pastor, e ali aquele pastor pregava muito bonito, falava bem, colocava bem as palavras, e teve um dia no culto ali na igreja, e ele começou a persuadir as pessoas dizendo: olha, você vai trazer aqui o seu donativo, a sua oferta, você vai trazer aqui o que você tem, e você também vai fazer um pedido de oração, porque quando acabar aqui o culto, eu vou para o monte orar. E eu, novato de pastor, ajudando ali o pastor, e as pessoas vieram, colocaram suas ofertas, seus donativos ali, deram ali as suas ofertas, os seus dízimos, e também escreveram rapidamente o papel, alguns pedindo por cura, outros pedindo por libertação, pedindo pelo casamento, pelo marido. E de repente, quando acaba o culto, eu pergunto para ele: pastor, a gente vamos agora para o monte orar? E por incrível que pareça, o que eu ouvi foi o seguinte: eu para o monte? Eu não vou para o monte agora, eu vou para casa, vou dormir com a minha esposa, porque ela está me esperando. E eu olhei aquilo e fiquei muito triste, porque o povo estava contando que aquele pastor iria para o monte para orar por eles. E com isso, eu comecei a ver que ali tinha um falso mestre, um falso profeta, tinha ali, na realidade, uma pessoa que enganava a outra pessoa. Olha que isso já tem muitos anos. Então, o que eu priorizo é fazer a obra de Deus com ordem e com decência. Você observa que no vídeo que eu faço, eu falo muito pouco das pessoas se inscrever, das pessoas deixar um like, das pessoas de repente compartilhar, porque eu não estou aqui para poder ficar famoso. O que eu quero fazer
é o que eu venho fazendo desde os meus 16 anos, pregando o Evangelho do Reino de Deus e salvando vidas para Cristo. Como eu tenho dito, se a pessoa quiser, se ela gostar, ela pode se inscrever no canal. Vai ser um prazer ter você aqui no canal. Se você quiser, você pode ativar o sininho das notificações para você receber notificações da plataforma quando a gente colocar outro vídeo aqui. Se você se sentir bem, deixar um like, deixe seu like. Isso tudo é válido, mas o que eu priorizo mais é que você aprenda sobre a palavra da salvação. Na realidade, muitos estão enganando o povo com muitas promessas e não estão fazendo nada disso que estão falando, principalmente pregadores, entre aspas, de autoajuda, pessoas que não têm uma vida com Deus, pessoas que não têm uma santidade com Deus, pessoas que não têm temor de Deus algum e muitas vezes, por incrível que pareça, uma multidão tem sido arrastada para perto de pessoas assim. Então vigie. Olha, a Bíblia fala sobre Simão o mágico. Ele via os apóstolos sendo usados por Deus, sendo usado pelo poder de Deus, e ele ficava admirado, de maneira que ele queria ser também usado por Deus, mas tentou até subornar alguns apóstolos, pensando que é assim que se faz. E na realidade, tem pessoas assim, tem pessoas que imitam em falar na língua do Espírito, tem pessoas que ela aparenta uma coisa e ela é outra coisa totalmente diferente. Tem pessoas que têm vários seguidores nas suas redes sociais, mas quando você está com ela pessoalmente, ela não quer nem te dar atenção, ou não tem nem tempo para dar atenção, porque a agenda dela é muito corrida. O que ela quer é somente uma coisa: ter fama, ter dinheiro, ter prestígio e que você compre o livro de autoajuda deles. Não é uma crítica, mas é uma grande realidade o que eu estou falando neste vídeo. Vai ter pessoas que vai me criticar, vai ter pessoas que vai concordar com esta mensagem, mas independente se você concorda ou não concorda, eu respeito a sua posição, a sua atitude, eu respeito você, mas preste muito bem atenção. Muitos virão para poder enganar as pessoas, se possível, até aqueles que são escolhidos para entrar no reino de Deus. Então, fique muito atento com essas coisas, porque Deus, Ele não veio trazer nenhuma palavra de autoajuda, Ele veio trazer a palavra da salvação, a palavra do jeito que ela tem que ser falada. Jesus, Ele estava num tanque, num poço, e ali os discípulos foram mais adiante comprar comida. De repente sai uma mulher para tirar água daquele poço. Ele fala: mulher, me dá um pouco d'água. E a mulher vai dizer para ele: como tu, sendo judeu, pede a mim, que sou samaritana, água? Ele vai dizer: mulher, a água que eu te der, tu nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, do teu interior vai jorrar rios de água viva. E de repente ela vai dizer: quem é tu? Tu é maior do que o nosso pai Jacó, que fez o poço e bebeu do poço, ele, os filhos dele, também os animais dele. E ele vai dizer: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus e tu soubesse quem fala contigo, eu tenho uma água para te dar. E você conhece a palestra, você conhece a mensagem. Para finalizar, ela vai dizer: Senhor, me dá desta água, para que eu não possa voltar aqui para buscar esta água. Ela estava pensando na água humana, ela estava pensando na água que mata a sede, no elemento água. E ele vai dizer: eu te dou a água, vai lá e chama teu marido e vem até aqui. E a mulher vai dizer: Senhor, eu não tenho marido. Ele vai dizer: disseste bem, disseste a verdade, tu já tivesse 5 maridos, e que esse marido que tu está agora, ou este homem que tu está agora, não é teu.
porque ela vivia uma vida de bagunça. A vida sentimental dela era toda destruída. E quando ela ouve aquilo, ela vê que realmente ali tinha um homem de Deus. O Cristo estava conversando com ela. Jesus não sentimentalizou ela. Não foi preciso Jesus colocar um fundo musical para poder sentimentalizar ela. Jesus foi direto aonde ela estava pecando, porque o propósito dele era salvar a vida daquela mulher. Então tenha muito cuidado com os profissionais da fé que estão por aí enganando muitas pessoas, e se possível eles vão enganar até os escolhidos. Se você quiser, se você puder, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like e também deixe um comentário aqui, no nosso comentário aí, para que possa ajudar outras pessoas que porventura estão sendo enganadas pelos falsos mestres, pelos falsos profetas e por aqueles que estão ganhando muito dinheiro, se enriquecendo com palavrinhas de alta ajuda. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.